é além do que nós ainda podemos imaginar. Não tem como nenhum de nós dizer que vamos ser salvos se nós não amar, se nós não ter que renunciar a muitas coisas, se nós não perdoar. E hoje nós estamos vivendo em mundos, na época, ao qual muitas pessoas têm achado que já está salvo, pelo simples fato de vir para a igreja cultuar o Senhor, pelo simples fato de dizer assim: eu não estou fazendo coisas erradas, mas Jesus nos tirou de lá do mundo para que nós continuemos fazendo o ID dele. Nós precisamos fazer o ID como assim foram feitos, através de outras pessoas, e hoje nós estamos aqui. Porque se nós não fazermos o ID, muitas outras pessoas trilharão as portas largas, como muitos têm trilhado. Muitas pessoas têm perdido a sua vida. Muitas vezes é porque tem endurecido verdadeiramente o coração, porque a palavra tem sido pregada e muitos não querem dar ouvido. Mas se nós formos examinar as escrituras, se nós formos imaginar direitinho quando Jesus ele fala aqui na tua palavra sobre entrar pela porta estreita, nós vamos entender que para passar por essa porta tem que ter renúncia, tem que ter mudança. Jesus tem que ser verdadeiramente prioridade na nossa vida. Nós precisamos a cada dia tirar tudo que não agrada da nossa vida, tudo que não louva ao Senhor. Hoje é um culto de libertação, e cada um de nós tem uma área que nós precisamos ser libertos. Nós precisamos mudar, nós precisamos melhorar cada dia, porque se não tiver mudança, se não tiver renúncia, não tem como dizer que tem salvação, não tem como dizer que está salvo, e não tem como achar que está enganando ninguém, mas está enganando a si mesmo. Porque muitas vezes nós estamos em determinados lugares aonde o pastor pode não estar vendo, outro irmão pode não estar vendo, mas o Senhor está com os olhos de chama de fogo sobre nós. Não tem nada escondido nem oculto. Eu lembro, meus irmãos, da campanha que nós estávamos aqui, tendo a quinta-feira, onde a palavra do Senhor fala no livro de João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade é Jesus. Não existe outro caminho a não ser por Jesus. Não existe outro caminho que vamos ter salvação se não for trilhar os caminhos de Jesus. Porque o preço foi pago, o preço de sangue, para que hoje eu e vocês pudéssemos estar aqui. Como será que nós estamos verdadeiramente dando valor àquela morte que foi daquele jeito que Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos estar aqui hoje? Será que verdadeiramente nós estamos valorizando? Será que verdadeiramente nós estamos procurando cada dia trilhar mesmo essa porta estreita? Será que nós estamos renunciando à nossa vontade? Será que nós estamos renunciando o nosso querer para fazer verdadeiramente o querer e a vontade do Senhor? Porque quantas vezes nós abrimos a nossa boca para dizer: não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E será que Cristo verdadeiramente está vivendo? Porque se Cristo está vivendo em nós, tem que ser feito não é a nossa vontade, é a vontade dele. Ainda que venha doer, ainda que venha machucar, ainda que venha ferir, ainda que nós venha chorar, mas tem que ser feita a vontade dele. E na madrugada mesmo eu com dores, e eu chorava e eu dizia assim: Senhor, me ajuda a viver cada dia com santidade diante da tua presença. Me ajuda, Senhor, a tirar cada dia da minha vida tudo aquilo que não te louva, tudo aquilo que não te agrada, aquilo que não provém de ti. Porque nós precisamos ser libertos a cada dia. Nós precisamos renunciar, irmão, a cada dia. Porque se não renunciar, não tem como dizer que está trilhando o caminho da porta estreita, mas está trilhando o caminho da porta larga. Uma palavra bem clara que fala, é no livro de Gálatas, capítulo 6. Se nós formos meditar lá direitinho, a gente vê o que as palavras do Senhor falam claramente sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Nós precisamos entender que a luta é constante da carne contra o Espírito, e vai prevalecer, vai permanecer de pé aquele que a gente alimentar mais. E quem que nós temos mais alimentado? Temos alimentado mais a carne ou o Espírito? Nós temos feito mais a vontade de quem verdadeiramente? É a vontade de Deus ou é a vontade do adversário? Porque a partir do momento que nós falamos que servimos a Jesus e estamos fazendo a nossa vontade, o nosso querer, nós não estamos servindo verdadeiramente Jesus como ele requer com a palavra. Irmãos, eu tenho
para toda reação tem uma consequência. Se a gente plantarmos coisas boas, vamos colher coisas boas. Se nós plantarmos coisas maus, nós vamos colher coisas más. Não tem como ninguém dizer: ah, eu sou bonzinho, eu faço coisas que agradam a Deus, e tem que estar fazendo outras coisas que não agradam. Porque ou a gente serve a Deus ou a gente não serve. A própria palavra do Senhor fala: ou serve a um e desagrada ao outro, ou vai servir o outro e desagrada ao outro. Esta palavra também é para mim, irmãos, porque é um culto de libertação. Nós estamos vivendo uma época que o que tem prendido muito é em questão das redes sociais. E eu tenho falado: Deus, obrigado. Obrigado, porque quando eu chego em casa, muitas vezes eu passo 2, 3 dias que eu quase nem pego no celular para responder certas mensagens. Porque eu tenho tirado cada dia mais período de oração, período de jejum. Já tenho sido criticada por isso, mas isso não importa, porque se nós formos meditar lá no que fala em Mateus, nas bem-aventuranças, nós precisamos cada dia nos limpar, nós precisamos cada dia nos afastar de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, porque não adianta nós dizermos: eu sou um servo do Senhor, pegarmos uma Bíblia em casa, orar em casa, vir para o culto, que muitas vezes nós viemos aqui prestar um culto de louvor e adoração a Deus, e quantas vezes nós não damos o nosso melhor para Jesus, quantas vezes nós perdemos a oportunidade de louvar e de adorar a Deus, mas aí falamos: estamos servindo a Jesus, estamos fazendo a vontade dEle, porque a cada vez que cada um ora, um glorifica, um jejuma, um entra em campanha de oração, a gente junto, a gente consegue fazer festa no céu e ganhar almas para Jesus, porque o principal alvo da igreja é ganhar almas, e foi para isso que o Senhor nos chamou. Quando o Nelito falou aqui, eu falei: louvado seja o nome do Senhor, porque verdadeiramente Deus não chamou nenhum de nós para ficarmos sentados no banco. Jesus não disse que seria fácil, mas disse: tem de bom ânimo. Nós precisamos entender que com Jesus nós somos maioria. Nós precisamos entender que não é a nossa vontade, não é o nosso querer. Eu sempre costumo dizer: Deus, faz conforme o teu querer na minha vida, ainda que me doa, ainda que eu venha chorar, ainda que eu venha sofrer, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Porque muitas vezes nós fazemos planos, mas as respostas certas vêm dos lábios do Senhor. E quando nós fazemos o nosso querer, nós fazemos a nossa vontade, muitas vezes sem orar e pedir direção a Deus e perguntar ao Senhor se verdadeiramente é aquilo ali que Ele quer para a nossa vida, nós estamos trilhando a cada dia o caminho largo, a porta larga. E a palavra do Senhor é clara quando ela fala aqui que é poucos, não são muitos, é poucos que vão entrar pela porta estreita. A palavra do Senhor fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. E eu falo: Jesus, me ajuda para que eu seja uma dessas escolhidas, porque nós estamos falando a cada dia que Jesus Ele está voltando, Jesus Ele está voltando, Jesus Ele vai voltar para buscar a sua amada igreja, mas Jesus Ele pode voltar hoje para mim ou para cada um irmão que aqui se encontra. E como está a nossa vida diante de Deus? Será que nós estamos cada dia trilhando essa porta estreita? Será que nós estamos verdadeiramente cada dia dizendo: Senhor, eu vou fazer a tua vontade, Senhor, eu vou fazer o teu querer? Ou será que nós estamos fazendo a nossa vontade, fazendo o nosso querer, né? Algo que vai agradar, encher o nosso ego, e muitas vezes trilhando até a porta larga e se enganando que está indo para a porta estreita? Porque quando fechar os olhos daqui, acabou, irmão, segue-se o juízo. Enquanto a vida aqui é esperança, enquanto nós estamos aqui, nós temos oportunidade a cada dia de nos consertar diante de Deus. E hoje nós estamos vivendo épocas, e eu sempre falo isso, que o que vai fazer e tem feito muitos servos do Senhor se esfriar, se afastar da presença do Senhor, não é as lutas, não é a dificuldade da vida, mas muitas vezes é o orgulho, é a falta do perdão, é a falta do amor, é a falta da união. Eu sempre costumo dizer que se a dor do outro não doer em mim,
afastada sou eu. Porque Jesus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único Filho, para que todos que nele crêem não pereçam, mas que tenham a vida eterna. O desejo do Senhor é para que nenhum se perca, mas que venha ao arrependimento. E nós precisamos entender, irmãos, é renúncia, é santidade, é purificação. Temos que ter uma vida constantemente de oração, temos que ter constantemente uma vida de jejum. Se preciso for, vai ter momentos que tem pessoas que Deus vai afastar da tua vida, porque Ele sabe o amanhã e nós não sabemos. Eu sempre tenho orado e tenho falado: Deus, afasta de mim, afasta da minha vida tudo ou todos aqueles que o Senhor sabe que vim querer se aproximar de mim para querer me afastar da tua presença, que vim querer fazer algo que não provém de ti, porque eu preciso me limpar cada dia mais, porque a palavra do Senhor fala que quem é limpo, limpe-se mais. E nós precisamos nos limpar cada dia, irmãos, para nós alcançarmos o reino do céu. Nós precisamos nos limpar cada dia para nós termos a nossa salvação, porque é aqui que nós temos que ter mudança de vida a cada dia. É aqui que nós temos que tirar toda sujeira, toda ira, todo orgulho, tudo que não agrada o Senhor, para que nós possamos subir. Porque se fechar os olhos aqui, sem perdoar, sem amar, sem cuidar, não tem como dizer assim: eu estou salvo. Porque hoje nós estamos vivendo dias que muitos estão achando que está salvo. Estamos vivendo épocas que pessoas têm pensado: hoje eu já sou servo, a minha família já serve, e não se preocupa com almas que estão aí fora. Hoje não tem pessoas mais que querem tanto regaçar a mão e dizer: eu vou orar, eu vou ajudar, eu vou me disponibilizar, está pagando o preço pela sua vida, dependente de qual for a situação. Porque nós precisamos entender, eu continuo dizendo, o principal alvo da igreja é ganhar almas. Nós precisamos ganhar almas, nós precisamos cada dia mais conduzir e viver trilhando esse caminho estreito, essa porta estreita, porque é a porta que vai nos conduzir ao céu, é a porta que vai nos conduzir à salvação. Nós precisamos renunciar, irmão. Renunciar dói. Nós sabemos que renunciar dói, a gente tirar aquilo que muitas vezes nós gostamos dói. Mas será que verdadeiramente é algo que agrada a Deus? Quanto tempo nós temos tirado durante esses 24 horas que nós temos para agradecer a Deus? Quanto tempo nós temos tirado para poder orar? Quanto tempo nós temos tirado para meditar na palavra? Porque hoje muitos têm se esfriado, hoje muitos têm desanimado, muitos às vezes procuram botar desculpa e dizer que foi por causa de um irmão, foi por causa de um pastor, mas muitas vezes é por causa do próprio ser humano que não quer ter uma vida com integridade diante de Deus. Muitas vezes é porque o irmão não quer renunciar, ele quer viver conforme o querer dele, conforme a vontade dele, não quer viver conforme a vontade do Senhor, porque verdadeiramente a vontade do Senhor, nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que nós temos que renunciar a muitas coisas, muitas coisas para servir a Jesus, e hoje é difícil. Como o pastor falou aqui em questão do carnaval, quantas almas tem aí? E a nossa obrigação é orar, para que o Senhor venha transformar, para que o Senhor venha libertar. Assim como Jesus nos libertou, assim como alguém pagou preço para que hoje nós estivéssemos aqui, que nós possamos nos disponibilizar e pagar preço por essas almas, assim como nós pagamos preço pela mãe, pelo irmão, pelo vizinho e pelo filho. Que nós possamos, irmãos, cada dia lembrar daquele sacrifício que Jesus pagou para mim e para você estar aqui hoje. Um preço foi pago, um preço de sangue. O desejo do Senhor é que cada um vai até Ele, mas se for para ir, se for para estar, mas que vai, que esteja vivendo conforme a vontade e o querer dEle. Não adianta dizer que foi, dizer que está e está vivendo de qualquer maneira. Nós precisamos a cada dia nos examinar. A própria palavra do Senhor fala: examine-se o homem, pois a si mesmo. Nós precisamos nos examinar a cada dia e pedir ajuda ao Senhor
Senhor e pedir: Senhor, me ajuda. Aonde é que eu tenho errado? O que é que eu tenho feito, Senhor, que não tem sido do teu agrado? Me mostra. Me ajuda para que eu venha mudar.